Olá! Você já parou para pensar por que comemos porcaria? Nosso grupo é composto pela Luciana Aparecida, Marcela Flaviani e Melissa Ribeiro. Nós somos estudantes de Ciências Biológicas da PUC Minas e participamos do PIBIT, um programa que age em parceria com a CAPES, e fomos orientados pelo professor Érix Vargas. Para começar, devemos entender que a fome pode não ser fome, ou podem existir também vários tipos de fome, e para conhecê-las é preciso o autoconhecimento. Segundo o sociólogo Ricardo Abramovay, a fome tem dois sentidos. Em um caso, ela significa apetite, vontade de comer, um fenômeno instintivo. No outro caso, ele se refere à fome como um sinônimo de subalimentação, um instinto não satisfeito. Sabe aquela fome que dói o estômago, que dá fraqueza e dor de cabeça? Essa é a fome fisiológica, é aquela que precisamos ficar atentos, pois o seu corpo está pedindo nutrientes para se sustentar. Já a fome psicológica é aquela que vem em momento de tédio, ansiedade ou angústia, aquela fome de algo específico, como por exemplo, que fome de coxinha, ou aquela fome que surgiu bem quando alguém te chamou para alguma comemoração. Assim, o início da sensação de fome ocorre por diversas razões, como a diminuição de temperatura, aumento no gasto energético, hora do dia, a visão e o cheiro dos alimentos, a oferta de alimentos palatáveis, aspectos sociais e diminuição de nutrientes, cada um mediado por diferentes sinais e mecanismos que regulam o consumo de alimentos. Fica claro fazer a ligação. Se uma pessoa come para obter nutrientes e energia para o organismo, então sua falta deve levá-la a procurar o que comer. Porém, surge uma dúvida: será que é preciso diminuir totalmente o estoque de nutrientes do organismo para que uma pessoa ou um animal sinta fome? A resposta é não. Na verdade, o organismo é capaz de detectar diminuições mínimas na concentração de nutrientes e, em consequência, gerar sinais que vão desencadear a ingestão de alimentos. Os nutrientes ingeridos, além da necessidade, serão estocados em forma de glicogênio. Mas afinal, o que é porcaria? De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde 2013, estudos sobre a tendência de mudanças no padrão alimentar da população brasileira nas últimas décadas destacam a elevação do consumo de carnes e alimentos industrializados, refrigerantes, biscoitos e refeições prontas, e a redução do consumo de leguminosas, raízes, tubérculos e frutas hortaliças. Os alimentos que são considerados como não saudáveis ou porcarias são os que estão nos seguintes grupos: açúcares como doces, balas, chocolate, sorvete, refrigerante, bolacha, chiclete, etc. Ou no grupo das gorduras, como frituras, óleos vegetais, margarina, manteiga, fast food, maionese, requeijão e etc. A gente quer lembrar e frisar que a palavra porcaria é uma palavra pejorativa. Todo alimento tem seu valor, seja ele social, econômico ou nutritivo. Todos os alimentos possuem histórias e agregam de alguma forma. Esses alimentos são considerados porcarias, pois na grande maioria das vezes eles trazem mais malefícios que benefícios, se consumidos em grande quantidade. O consumo de porcaria está relacionado também a fatores extrínsecos, pois fabricantes de alimentos investiram e investem quantidades absurdas de dinheiro para descobrir o que é atraente para seus clientes, como por exemplo quando comemos algo com texturas diferentes, crocante por fora e cremoso por dentro. Esses extremos de textura nos proporcionam sensações variadas, sendo importante também o seu sabor. Assim, vamos liberar pequenas quantidades de dopamina, substância viciante que fará com que queiramos comer mais vezes. Sobre como a dopamina funciona. O açúcar simples gera um vício na gente, pois ele ativa uma parte do nosso cérebro que nos dá prazer. Ele ativa a dopamina, semelhante ao vício da cafeína. O corpo se sente bem e confortável, pois não terá que trabalhar para conseguir energia. É uma energia que vem fácil. E as indústrias sabem bem disso, o quanto esses alimentos são viciantes, e por isso continuam produzindo e vendendo muito. O nosso corpo é sempre muito precavido. Ele sempre guarda uma porção de gordura, de reserva, caso ele precise utilizar mais tarde. Dessa forma, o corpo vai guardando e armazenando gordura, que possivelmente não será gasta em forma de energia, e então fica acumulando e engordando. Foi descoberto também que alimentos que promovem uma maior salivação amplificam o paladar, pois dessa forma o alimento se movimenta mais dentro da boca, percorrendo assim mais regiões onde estão as papilas gustativas. As empresas utilizam também aditivos alimentares que tornam as papilas mais sensíveis ao sabor, o que traz a sensação de serem mais saborosos do que realmente são.
Já os alimentos que dissolvem muito rápido na boca são consumidos em maiores quantidades, pois o cérebro tem dificuldade em assimilar a quantidade que foi ingerida, sendo necessária uma grande quantidade até que se sinta saciado. Esses alimentos são os alimentos refinados. O processo de saciedade também é causado por vários estímulos. Um deles é a distensão da parede gástrica, causada pelo armazenamento do alimento ingerido no estômago. O tempo de permanência do alimento no estômago depende principalmente da sua composição e não simplesmente da quantidade. Quanto mais gordura for contida no alimento, maior o tempo necessário para o esvaziamento gástrico. Outro estímulo é a produção de hormônios como a grelina, leptina e colecistocinina. Quando o alimento passa do estômago para o intestino delgado, este libera um hormônio para o sangue, chamado de colecistocinina, em resposta à presença de proteínas e de gorduras no alimento que chega ao intestino. Ele desempenha um papel na digestão de proteínas e gorduras, e também tem um efeito sobre o cérebro e nervo vago, gerando sentimentos de saciedade, que são projetados para desligar o apetite, uma vez que alguém tenha comido o suficiente. Esse estímulo, junto à distensão da parede gástrica, se aplicam ao controle da ingestão durante ou imediatamente após uma refeição. Mas existem outros mecanismos que explicam o controle da ingestão por períodos mais longos e que estão diretamente envolvidos na regulação do peso corpóreo. Mas o que poderia indicar para o organismo que ele deve aumentar ou diminuir a quantidade de alimentos que normalmente ele come? Como a gordura é a forma de estoque de energia, um dos indicadores é a sua própria quantidade no corpo. O tecido adiposo produz um hormônio endócrino chamado leptina, que indica a quantidade de gordura corporal. A leptina vai para a circulação sanguínea, chega ao cérebro e então inibe a ingestão de alimentos. Isso significa que uma quantidade alta de leptina diminui a ingestão e uma quantidade baixa aumenta a ingestão. Outro hormônio que aumenta a ingestão de alimentos é a grelina. A grelina é um peptídeo produzido nas células do estômago e está diretamente envolvida na regulação do balanço energético a curto prazo. Estudos com roedores sugerem que a grelina diminui a oxidação das gorduras e aumenta a ingestão alimentar e a adiposidade. Assim, esse hormônio parece estar bem envolvido no estímulo para iniciar uma refeição. Sabe-se ainda que os níveis de grelina são influenciados por mudanças agudas e crônicas no estado nutricional, encontrando-se elevados em estados de anorexia nervosa e reduzidos na obesidade. Os sinais de fome e saciedade vão para o hipotálamo, uma estrutura cerebral que analisa e gera as respostas apropriadas. Possíveis soluções para evitarmos as porcarias. Primeiro, o autoconhecimento é a chave para tudo. É necessário analisar se sua fome é real ou psicológica. Mas seja feliz, não se culpe e apenas respeite seu corpo. Evite alimentos que te tragam malefícios, consuma alimentos que te tragam benefícios, não se deixe influenciar pela mídia, pelas propagandas e marcas de alimento que querem apenas o seu dinheiro, e a prioridade dessas grandes empresas não é a sua saúde. Tenha equilíbrio, tente relacionar e conciliar quantidade com qualidade. Algumas práticas recomendadas por qualquer profissional da saúde. Mantenha uma dieta balanceada, frutas são sempre bem-vindas, se hidrate sempre, conheça os alimentos que você consome, pratique exercícios físicos e consuma proteínas, vitaminas e, por fim, prefira sempre um prato bem colorido. Essas são nossas referências. Obrigada pela sua atenção.